Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ontem a gente teve uma notícia um tanto quanto triste. A gente vai ter mais um imposto que a gente vai ter que pagar aqui no Brasil. Lembra daquelas comprinhas com valor abaixo de 50 dólares que você podia comprar na tranquilidade, que você não ia ser taxado? Pois bem, agora não tem mais essa isenção e você vai poder ser taxado em cima delas, e esse valor vai ser 20% do valor da compra. O que é triste é que isso soma com o ICMS que você já estava pagando por causa do remessa conforme. Então, naquela época do remessa conforme, basicamente os caras eles falaram o quê? Você vai comprar o negócio, se ele for abaixo de 50 dólares, você vai pagar 17% só do valor de imposto e o resto você fica tranquilo. Isso até era uma coisa positiva, por quê? Porque você pagava e recebia mais rápido, porque não passava tanto pela alfândega, e também pelo fato de que você não teria como cair naquele bagulho de cobrar dobrado, né? Porque às vezes o fiscal olha as coisas e ele não vai ver com detalhes, e ele taxa o que ele quiser. Então a gente ficou nesse sentimento de que, bom, eu vou pagar 17% em tudo, porém agora não vai ter mais aquele problema de ou sumir as minhas coisas, ou demorar demais em Curitiba, ou até mesmo de eu ter que pagar dobrado aleatoriamente uma coisa que eu não precisaria. Infelizmente, continua acontecendo tudo isso. Você ainda continua pagando dobrado, porque o fiscal vai lá e taxa em cima da remessa conforme do que você comprou com a remessa conforme. Ele pode ficar muito tempo preso lá em Curitiba, inclusive o meu Duolingo eu comprei. Eu não sei se eu contei essa história pra vocês, mas junto com esses bonequinhos aqui, eu comprei várias coisas aqui, né? Tipo, tem uns bonequinhos e eu comprei um do Duolingo. E esse bonequinho do Duolingo foi R$ 20 e ele foi taxado em mais de 100% do valor dele, pra você ter ideia, mesmo pagando remessa conforme. O que eu fiz? Pedi e mandei de volta lá pra China. Aí a China não quis, aí a Receita Federal destruiu o meu Duolingo. Tá escrito lá que o Duolingo foi destruído, basicamente. Embora que é bem capaz que ele não tenha sido destruído, que ele tenha sido pego por algum dos fiscais, e inclusive talvez até seja isso que eles façam, né? Eles vão lá e veem que tem um iPhone chegando, eles taxam em 3 vezes o valor, manda de volta, a empresa talvez não queira, aí fica pra eles, entendeu? Talvez isso aconteça bastante, muito mais do que a gente gostaria. De qualquer maneira, então com a remessa conforme a promessa era essa. Só que aí os caras agora colocaram o imposto em cima da remessa conforme. Então além de você pagar 17% de imposto com o ICMS, você vai pagar 20% de imposto federal. Você vai estar pagando, mano, um imposto absurdo, porque você vai estar pagando 47% do valor. E olha que eu nem tô falando de compras acima, tá? De 50 dólares, porque se você compra acima de 50 dólares, você paga 92%. E agora vai ser 92% mais 20% do imposto federal. Ou mais até, sei lá. Mas é um bagulho absurdo. Você parar pra pensar que você vai comprar, por exemplo, sei lá, uma blusa, e essa blusa de R$ 200 que você comprou, ela vai estar o dobro do preço, sendo que você vai pagar mais do que o valor da blusa pro governo. Mano, que bagulho insano, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui na notícia. O Fiaspo fez essa postagem. E o pior de tudo é que tem gente cancelando o Fiaspo, falando merda do Fiaspo porque ele fez essa postagem. Onde ele escreve aqui: parabéns, Brasil. A Câmara aprova o texto base do projeto que acaba com a isenção de compras internacionais de 50 dólares. O governo cria remessa conforme igual resultado. O número de pessoas que importavam caiu, mas cria uma falsa de isenção de 50 dólares, porque obriga o Estado a cobrar ICMS, que até então não era cobrado em vários estados, mas a arrecadação estadual não é e não federal. Eu sei disso, mas foi o governo que mexeu os pauzinhos para acontecer. Aqui, o que ele está explicando aqui? Antigamente não era cobrado esses 17% abaixo de 50 dólares. Então, se você comprasse algo de 50 dólares, você pagava o valor daquilo. Por exemplo, eu quero comprar um bagulho de 30 conto, R$ 30, sabe? Uma camiseta, sei lá, que nem aquela minha da Ania, que eu não tô usando porque ela tá lavando. Comprei uma camiseta da Ania que eu paguei R$ 20. Eu acabei pagando R$ 20 por causa de imposto. Se eu fosse pagar o valor da camiseta mesmo, seria tipo 10, R$ 15 que eu estaria pagando. Só que paguei um monte de coisa em cima dela. Então, você pagava, recebia e pronto. Só que aí caía nesses problemas que eu falei pra vocês. Ou o fiscal taxa dobrado, ou vinha alguma coisa mais e assim por diante. Mas geralmente não pagava esse valor de ICMS. Aí com a remessa conforme, você começou a pagar obrigatoriamente para todo mundo, né? Então todos os estados estavam cobrando esse valor e você estava tendo que pagar, infelizmente. Aí o que aconteceu foi justamente isso, né? Tipo, os caras pegaram, colocaram o imposto nas costas do estado e começaram a pegar e reclamar.
galera pega e fala, o governo pegou e taxou a gente, né? E o cara, não, fala, não é o governo que tá taxando, é o Estado que tá taxando, sabe? E aí os passadores de pano estavam discutindo isso. Aí beleza, o Fiaspo explica aqui que ele sabe disso, mas quem foi que decidiu isso não foi os estados, foi o governo federal. Afinal de contas, foi uma ideia do Haddad, o remessa conforme, não foi? Bom, de qualquer maneira, agora os deputados aprovam um texto que vai incluir 20% de imposto de importação em compras abaixo de $50, ou seja, você vai pagar 20% mais o ICMS e vai sair por volta de 50% a 60% do valor total da taxa. Ou seja, um produto custa R$100, você vai pagar 100 mais 60 para o governo, valores aproximados. E é sempre com a desculpa que o varejo nacional precisa ser protegido. Verdade, são os coitados. Verdade é que são os coitados, né? Esse protecionismo é ridículo. Será que ele quis, eu acho que ele não quis ser ofensivo. Acho que ele quis falar que o varejo nacional sofre tanto quanto, ou talvez até mais do que o pessoal, porque o varejo tá lutando para vender barato e o governo tá taxando eles em outras coisas. Então, além de você ser taxado nessas outras coisas, você tem que pagar simples. Por exemplo, uma loja. Não tô falando daqueles camelôs, não. Tô falando de uma loja mesmo, dessas aí pequenininhas que parece... Sei lá, tem umas lojinhas que são tipo um cubículo, sabe, de celular. Essas lojas, elas vão estar apanhando disso, porque elas compram tudo internacional e elas pagam imposto, pagam aluguel pra estar existindo, paga simples, né? E além de você estar pagando simples, você ainda vai estar pagando imposto, vários impostos federais aí nessas compras, entendeu? Então esse protecionismo é ridículo. O Brasil, principalmente na parte de eletrônicos, não produz nada. E isso é uma falácia dos caras que vêm defender, falando que a Multilaser, por exemplo, defende. A Multilaser mete esse louco direto, né? O brasileiro não compra Multilaser porque a gente tem síndrome do vira-lata. Os caras já meteram esse louco. Isso é uma falácia. O Brasil não produz nada. O Brasil importa tudo. O Brasil não produz chip. Então, por exemplo, o que acontece? A Multilaser traz os bagulho e monta aqui no Brasil. O PlayStation, ele era construído aqui no Brasil. Como funcionava? Eles traziam os equipamentos pra cá e montavam os PlayStations aqui no Brasil, entendeu? Saía mais barato? Saía, porque aí não contava como importação e você não pagava essa caralhada de imposto. Mas mesmo assim, não é um negócio 100% produzido aqui no Brasil, porque o Brasil não tem isso. Não tem empresa, indústria que faz isso. E a gente não atualizou a nossa indústria para isso, tá? O problema não é quem importa, o problema é o imposto que eu e todo mundo paga, porque não lutam para cortar gastos. Por que não lutam para cortar gastos? Acho que ele tava muito puto quando ele escreveu isso aqui. Tirar os impostos sufocantes das empresas brasileiras para conseguirem competir do que taxar o consumidor que já não tem muito poder de compra. Será muito mais justo colocar 20% em até $1.000, por exemplo, já que quem viaja pra fora tem dinheiro para poder viajar e trazer praticamente R$5.000 sem pagar nenhum imposto. Mais uma vez o pobre pagando a conta. E aqui ele tá citando basicamente que se você pega e viaja lá pra gringa e volta pro Brasil, você pode trazer até $1.000 em coisas que você não vai ser taxado. Então, no caso, eu posso ir lá, por exemplo, posso ir pro Paraguai e trazer até $1.000 de coisas e não vou ser taxado. Então, se eu moro perto do Paraguai, meu irmão, vale muito a pena, porque você vai lá e compra 2 PlayStation 5 e traz aqui pro Brasil sem taxa e vende por, sei lá, R$2.500, R$3.000, você vai ter muita vantagem econômica em cima de quem tá importando tendo que pagar essas taxas. Mas, sendo bem sincero, eu acho que essa é a realidade da maior parte dessas lojas que sobrevivem, principalmente na Santa Efigênia, Uruguaiana e tal. A galera só faz isso, porque não tem outra opção no Brasil. E aí você não taxa a galera que tem dinheiro para viajar para os Estados Unidos e trazer $1.000 em muamba, mas vai taxar a galera que vai comprar um bagulho de R$20, R$50. Porque, bom, você pode até achar R$250 muita coisa, mas vamos ser sinceros, R$250 não é tanto dinheiro assim. Ou pelo menos não para ser esse alarde absurdo que está sendo gerado por causa desses valores aí, sabe? Então eu acho meio sacanagem do governo fazer esse tipo de coisa, para não dizer sujeira, tomar essa decisão. E aí, obviamente, todo mundo começou a xingar ele. Aí teve gente que veio defender, falar, aqui no Canadá a gente paga também. Aí o cara, aqui no Canadá eu pago $40 de valor para cada $100 que eu compro. Meu irmão, para aí, calma aí. Você tá comprando $100, que é R$500, mais de R$500, e você tá pagando só $30, e você tá reclamando, a gente tá pagando mais de 92%. E além de pagar 92%, a gente vai estar pagando 20% em cima. Então você vai estar pagando 112% de imposto. Então quer dizer que se eu comprei um jogo de Nintendo Switch por $59, eu vou estar pagando aqui no Brasil R$600 nesse jogo. Você já pode pensar nesse valor?
Vou estar pagando R$ 600 num jogo de Nintendo Switch que eu comprei na AliExpress por US$ 59, lançamento. Esse jogo não é produzido no Brasil, esse jogo só tem essa opção de compra. E você tá falando que você tá pagando muito imposto no Canadá por pagar US$ 30, um país que você ainda tem esse dinheiro voltado pra você. Você não tem vergonha na sua cara de escrever uma merda dessa, não? Você não tem vergonha na cara de ser essa pessoa escrota pra vir pegar e justificar essa taxação desgraçada que o governo tá fazendo e que o governo não vai pegar e devolver esse dinheiro pra gente? Sério, é sério mesmo que vem gente falar essa merda, que eu tenho que ler uma porcaria dessa? É tiltante, então realmente eu não recomendo que você veja os comentários da postagem do Fiaspo pra você não ficar maluco. Aí o Fiaspo veio aqui, óbvio que foram postar o Felipe Neto com os fake news dele, né? Aí o Felipe Neto, eu até fiz uma postagem aqui falando sobre o Lula e eu vou citar isso aqui, calma aí galera. Então vamos lá, o Fiaspo continua, né? Basicamente o governo criou um problema que foi o remessa conforme. O Haddad, ele queria colocar um imposto de importação em produtos de até $50. E o Alckmin também disse em entrevista no final do ano passado, começo desse ano, a mesma coisa. O governo perdeu credibilidade e apanhou por causa disso. Lula não gostou e falou que ia negociar ou vetar. Tá aí o resultado, os deputados aprovaram a taxação. Literalmente o governo criou um problema e agora vai dar a solução entre aspas, dizendo que não foi ele, que foi os deputados que fizeram. É um cinismo incrível, igual a quem vai pagar o imposto é a empresa. Porque o que aconteceu? O governo pegou e colocou isso lá, e tinha um jabuti lá no meio da lei, e esse jabuti era pagar 60% de imposto em cima dessas compras. E aí eles discutiram, e os deputados conseguiram abaixar esse valor para 20%, que é bem melhor do que 60%, mas mesmo assim ainda é absurdo. E eles assinaram isso e passaram adiante. Isso foi um acordo feito entre a oposição e a base do governo. Então quer dizer que o PT e a oposição, os dois concordaram em colocar isso para frente. Então nessa ideia, talvez o Lula vetar isso não poderia, porque aí ele teria como ser tirado, né? Tipo, ter derrubado o veto dele. De qualquer maneira, aí tem essa postagem do Felipe Neto que não é atual, é antiga. Se você viu que o governo vai tributar a Shopee, a Shein e a AliExpress, saiba que estão mentindo pra você de propósito, tá? Estão sim, Felipe Neto, estão mentindo demais, igual você, né, meu amigo? E aí eu vim aqui e fiz essa postagem, ainda dá pra vetar? Fiz a pergunta porque eu fiquei pensando, será que ainda existe possibilidade de rolar um veto do governo para resolver esse problema? E aí o Fiaspo, sim, mas a votação de hoje já estava acordada com o governo. E aí que entra o meme, é aquilo que eu falei, essa postagem explica aqui que os caras, eles estavam falando de vetar, o Lula fez um vídeo, né, falando que ia vetar bugigangas e tal, só que o governo já tá de acordo com isso, então é só o Lula que tá decidindo, falando não, e aí o Lula vai e fala que não, e a galera derruba, e ele fala que a culpa não é dele, entendeu? E isso deixa a gente muito frustrado, e é óbvio que vai vir aqui gente falando, ó, aqui ó, na mesma parte aqui é engraçado, ó, porque assim, ó, a maior parte dos deputados são bolsonaristas, se isso aí também, Fiasco, eu sei que você é 22, mas vamos lá, né? E embaixo é, amigão, tu tem uma cara de quem fez o L. Olha essa discussão. É por isso que a gente tá na merda. É por isso que a gente tá chafurdando na merda. É por isso que a gente tá nadando de braçada na merda. A gente tá nadando de braçada, a gente tá mergulhando, assim, ó, naqueles toletes, assim, rupi. Sabe por que a gente tá fazendo isso? Porque vocês só pensam em discutir direita e esquerda, porque vocês só pensam em Bolsonaro contra Lula, porque pra vocês isso se tornou a vida e vocês não estão vendo que os caras, eles estão fazendo vocês de otários. Os caras, eles estão fazendo vocês de trouxas. Não dá pra vocês pegarem e fazerem isso. Bom, de qualquer maneira, eu tenho que fechar aqui o vídeo agora. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.